Olá, amigos. Está no ar mais um Fala Vereador. Este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. Hoje participa conosco aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente, a vereadora do PSDB, Ana Carolina. Olá, vereadora. Prazer recebê-la novamente aqui no estúdio. Um grande prazer meu também, Maurício. A gente poder divulgar nosso trabalho com bastante transparência, que esse é um dos focos, né, do nosso mandato. Vereadora, como é que a senhora avalia esse primeiro trimestre de 2023, um ano movimentado politicamente aqui no município? Também houveram algumas mudanças na balança, oposição-governo, e a senhora participou de todo esse processo. Na verdade, Maurício, está até esquisito dizer que nós estamos só no início do ano, porque realmente foi um ano... está sendo um ano muito atribulado, né? Os primeiros 3 meses a gente teve problema aí com as chuvas, né? Tivemos que correr atrás disso. Ontem, que foi muito recente, nós tivemos aquele problema lá em Blumenau, aquela tragédia que aconteceu nas escolas. Isso reflete aqui na nossa Itajaí também. Tivemos um problema sério com o Porto de Itajaí. Isso tem tomado muito nosso tempo. Mas é como eu sempre digo, né? O bom de ser vereador é estar atuando em todas as áreas, aprendendo com todas as pessoas e ajudando o máximo de pessoas possíveis. Aqui na Câmara, eu continuo oposição, né? Se eu entrei oposição, sairei oposição, não tem dúvida alguma sobre isso. Mas aconteceu sim, né? De uma virada de 3 vereadores irem para oposição, eram vereadores da base do governo. Espero que fique assim comigo até lá o fim, mas daí eles que vão ter que dizer mais na frente. Vereadora, nós tivemos a formação das comissões para o próximo biênio e houveram algumas mudanças na casa. A senhora também participou de algumas mudanças na formação. Como é que a senhora avalia as novas composições das comissões? Eu, particularmente, não gostei. Eu acho que uma comissão como a Comissão de Legislação e Justiça, ela deveria ter uma pessoa mais firme na oposição, né? Não são as pessoas, isso não tem nada a ver. Eu digo aqui porque precisa ter sempre o contraponto. Mas, enfim, eu estou feliz com as que eu fiquei, que eu me interesso muito, que é para trabalhar com o meio ambiente, com a cultura, com as crianças e especialmente com a Procuradoria da Mulher. Eu estou seguindo agora pelo 3º ano, junto com as meninas, eu estou à frente disso, mas todas elas estão colaborando. Inclusive, recentemente eu vim do 2º encontro das Procuradoras do Estado, lá na Leste, foi muito legal. Itajaí, a nossa cidade aqui, através da Procuradoria, não tem ficado atrás em nada, em nada. Aliás, muito pelo contrário, nós somos case, né? O que a gente fez ao longo desses anos, falando sobre violência contra as mulheres, inserindo isso nas escolas, falando isso para as crianças. Recentemente, agora no Dia das Mulheres, nós trouxemos 1.200 meninas da rede pública dos 9º anos, que ficam ali 13, 14 anos, para conhecer a Câmara de Vereadores, falar com as vereadoras e saber da importância da mulher na política. Leis que só uma mulher podia pensar em fazer, leis que entendem as dificuldades do dia a dia desse público feminino, mas foi uma experiência gratificante porque nós abríamos as palavras para as meninas e todas elas, em todas as escolas, tiveram uma participação muito importante e que também refletiram em algo que nós vamos ter que conversar numa outra ocasião, e a gente já iniciou essa conversa com a Secretaria de Educação, que é a questão do assédio sexual. As meninas relataram muitos casos de abusos, indo para a escola, na escola, não com os alunos, algumas vezes com o professor, mas muitas vezes com terceirizados. Então, a gente resolveu pontualmente essas reclamações, tanto eu quanto as outras vereadoras, isso está resolvido, mas a gente vê que é necessário ter algo específico dentro das escolas, para essas meninas e meninos saberem falar com alguém, que alguém possa dar resposta para eles. Foi importante, foi meio assustador, mas está sendo encaminhado para ser resolvido. Vereadora, a senhora então trouxe mais de 200 jovens aqui para casa, como a senhora falou, conversou com elas, percebeu pela fala, né, interagiu, foi nesse encontro de procuradoras também na Alesc. Tudo isso, como é que a senhora percebe a conscientização das mulheres, principalmente das jovens, que têm que conviver agora com a violência no seu cotidiano e há os mecanismos de denúncia, mas como é que está esse processo, vereador? O que dá para fazer urgentemente para mudar isso? Olha, ter mulher na política é importante, todo mundo sabe. A forma de comemorar o mês da mulher, tem muita gente que vai entregar flores, mas isso aqui é uma casa política, então a gente tem que falar de política.
Só que acho muito difícil a gente trazer algumas pessoas num dia de semana para falar sobre isso. E as meninas foi extremamente essencial, porque as meninas de hoje elas têm um pensamento muito mais avançado do que eu na idade delas. Aí veio a internet, aí veio a tecnologia, tudo se libertou, a educação é totalmente diferente. Só que quando elas chegam aqui, eu sempre pergunto se alguma quer ser vereadora. Ninguém quer. Na hora de sair, depois eu sempre pergunto, alguém mais quer ser vereadora? Daí elas já levantam a mão, porque elas entendem, elas passam a entender que política é um processo importante e um processo bom. Que, inclusive, o vereador é pago para fazer o bem para outras pessoas. E isso é maravilhoso, fora a experiência, né? E lá no Encontro das Procuradoras, nós estávamos falando o quê? Nós somos em 295 municípios. Tem apenas 98 procuradorias da mulher. É muito. Nos últimos 3 anos que foi esse crescimento, onde iniciou aqui na nossa região, o primeiro que teve, inclusive, foi em Penha, aqui foi 2018, 2019, por aí. É muito, mas num montante de 295 municípios, de câmaras de vereadores, não é. Não é. Então, a gente sempre fica incentivando outras vereadoras para fazer a instalação da Procuradoria das Mulheres. Para quê? Para que na Câmara tenha um espaço que possa pensar a mulher. Pensar diferente. Pensar a saúde da mulher, saber falar as peculiaridades desse público feminino, que acontece muito, né? Então, a gente foi uma troca de experiência de como está sendo feito, como não está sendo feito. Algumas estão vindo atrás, né? A nossa Itajaí, ela já é mais estruturada, a nossa Câmara é mais estruturada, então dá mais abertura para fazer algumas coisas. Mas o debate político, desde aquele município pequenininho até os grandes municípios, para fazer essa troca de ideia, foi muito interessante. E que seja inspirador, né? Para inspirar outras mulheres e a gente poder falar mais de mulher na política. Mulher na política e violência doméstica, ou assédio moral e sexual, são temas diretamente ligados. Só a inserção da mulher na política, na sua visão, já seria prevenção, vereadora? Para te ver como é infelizmente, porque quando nós trouxemos as crianças, as adolescentes, para falar sobre política na Câmara de Vereadores, a nossa ideia não era para falar sobre assédio. Era para falar da importância delas no contexto político, de fazer leis, de fiscalizar, de falar o que pensam, né, de dizer que elas têm condições de ser. Só que quando a gente abria a palavra, o assunto que sempre vinha era o assédio. Isso é muito importante. Então, enquanto vereadora, eu sempre recebo demandas e a gente acompanha, porque, infelizmente, Itajaí está ali, em cima no ranking, né, de feminicídios nesse ano. Deve ter sido 4 ou 5, se não me engano. Mas o que acontece nessa história toda? A gente quer evitar. Então, o nosso gabinete fez o quê? A gente propôs, e isso foi acatado pela Prefeitura de Itajaí, para que no Conectaí, que é um aplicativo, fosse baixado ali, tivesse um ícone. Naquele ícone que é mulher segura, a pessoa que já está em medida protetiva, que já tem a ajuda da polícia, ela pode se cadastrar ali e, no caso de acontecer algo, ao invés de ela pegar o telefone e ligar para a polícia, ela pode simplesmente apertar esse botão que vai bater lá na guarda armada, que já vai ter a localização para ir atrás dela. Então, além do apoio policial, há também esse apoio da Guarda Armada. Então, a gente fica procurando meios, ouvindo uma, conversando com outras, para que isso melhore. E por aí a gente vai. Vereadora, a senhora tem diversos requerimentos, indicações, projetos de leis protocolados na casa que já estão em tramitação, alguns já foram votados, são diversos. Os assuntos passam por todas as áreas temáticas do Poder Executivo e até do Governo do Estado, entre outros. Tem uma indicação sua que pede para que ao Executivo, para que a Defesa Civil amplie o quadro de servidores, principalmente de agentes e também alguns especializados, geólogos, geógrafo e engenheiro civil. Sim. Como é que surgiu essa demanda, vereadora? E a senhora vê possibilidade do governo ampliar isso imediatamente? Infelizmente, a demanda veio com um problema. Porque a gente, e isso aí é para todos, né? A gente observa melhor a Defesa Civil na hora que precisa dela. Essa é uma verdade. Então, a Defesa Civil no início tinha um problema estrutural. Mas ao longo dos anos, o problema mudou. Quando nós tivemos a enchente de 2008, nós não tínhamos a Defesa Civil. O Jandir assumiu, fez uma estrutura, botou o pessoal para se aperfeiçoar, mas continuou sendo só 4, 5 cargos em comissão, que não precisa ter nenhum vínculo de formação, alguma coisa assim, e 10 agentes. Esses agentes também não precisavam, mas são efetivos. Só que são 10, só que quando um trabalha, o outro descansa, então esse 10 vai 5, 12, estão afastados. No final das contas, na última chuva que a gente precisou de um apoio do aparato da Defesa Civil, nós tínhamos 2 pessoas lá.
Então fica muito complicado. E a Defesa Civil, ela não é só para atuar na hora que choveu, ela é para prevenir, é para ela localizar, é para ela mitigar os danos. Por exemplo, a Defesa Civil, ela pode olhar uma estrutura de um edifício, ela pode olhar uma ponte, ela vai dar uma olhada ali para dizer se vai cair, se aquela estrutura pode passar ou não, se precisa ser interditada, se tem chance daquele morro desmoronar. Agora, isso não dá para ser feito por uma pessoa que não tem uma formação específica para tanto. Para dizer se essa edificação vai durar ou não, se ela está correta ou não, nós precisamos do engenheiro civil. Para saber do desmoronamento, a gente precisa de alguém que entende de terra, de água, é um geógrafo, é um geólogo. Então, isso é o normal que acontece ao longo do Brasil. Mas Itajaí não se atentou a isso. Então, não é algo caro, não é algo difícil, é algo importante e para já. E para já. Então, não adianta nós colocarmos só bote para salvar as pessoas, comprar só colchão para dar para as pessoas, botar uma pessoa para dividir e abrir salas para as pessoas dormir na casa que enche. A gente não quer que ela enche. A gente não quer. Então, a gente vai juntar o útil com o agradável. Nós vamos botar pessoas com formação para evitar, mapear as áreas de risco e conseguir trabalhar para que isso não aconteça. E, caso aconteça, lógico, né, nós também temos todo o apoio da Defesa Civil e o aparato municipal. A senhora chegou a conversar com alguém do Poder Executivo e ver a viabilidade disso? Com as pessoas envolvidas, né? Não foi uma ideia da minha cabeça, fui conversando mesmo com o pessoal da Defesa Civil, foi conversando com bombeiros, foi conversando com profissionais da área. Só que o vereador, ele pode solicitar que o prefeito faça. Porque a abertura de novas vagas e um concurso tem que ser vindo dele para a Câmara votar e não da Câmara mandando ele fazer. Quem tem a caneta na mão, ainda eu vou ler. Vereadora, uma outra fiscalização que a senhora cobra por meio de indicação diz respeito à empresa terceirizada que presta serviço de manutenção nas escolas aqui do município, creches também, né? São os prédios, né? As edificações alugadas e tudo. Também deve envolver alguns riscos também a quem ali trabalha e as crianças. A senhora identificou quais unidades estão com os maiores problemas aqui no município? Praticamente todas têm algum problema, tá? E o problema maior para mim está sendo na execução desse contrato. Inclusive, eu levei para conhecimento da Justiça. Não tenho posicionamento disso porque foi muito recente, mas o que acontece? Nós temos uma empresa que foi contratada como medida emergencial, está sendo renovada ao longo dos meses. Ela recebe uma boa quantia mensal, mais de 100 mil, para ter 18 funcionários à disposição da Prefeitura de Itajaí para fazer essas manutenções. A escola que precisa, ela usa a internet para informar no sistema, que eles chamam de help, sobre essa solicitação. As pessoas que são responsáveis na Prefeitura, na Secretaria de Educação, imprimem e botam na mão da empresa que é para fazer. E depois nunca vai ver se foi feito ou não foi feito. Já aconteceu, por exemplo, eu fui até o CAIC, o contrato já havia expirado, daí era reforma, que vai um pouquinho além disso aí, mas os fiscais precisavam acontecer, e simplesmente ninguém falava nada. Acontecia desses profissionais ir lá, arrumarem um teto porque chovia, daí ir embora, daqui a 2, 3 dias tinha chuva de novo, daí os professores iam lá, escreviam, chegava na prefeitura, a prefeitura achava que já estava feito e ignorava esse pedido. Então, a gente tem que entender que a gente lida com mais de 100 unidades escolares, contando turno, contraturno, né? Agora, sem contar aí também as conveniadas, que daí não faz parte, né? Só 18 profissionais para isso não tem como. E esses 18 profissionais, eles têm, além de tudo, que a gente não tem como ter um controle, afinal, se o serviço está sendo bem prestado ou não, eles não têm todos eles a mesma função. Tem um pintor, tem um carpinteiro, tem qualquer outra coisa. Então, ou tem poucos profissionais, isso para mim de fato tem, né? Mas a falta de controle, ela se perdeu aí no caminho. É um serviço que não está gerenciado. Não está sendo gerenciado e está sendo pago, está sendo gasto e as nossas crianças estão correndo riscos, né? Porque vem desde questão de fiação, de não ligar ar-condicionado, ventilador, vem desde destelhamento, chuva dentro das escolas, né? Problemas hidráulicos, fora aquelas coisinhas ou outras que precisam ser feitas, a pintura, a roçagem, tem de tudo. Então, eu vi sim uma falha contratual muito grande. Eu tentei conversar com a Prefeitura de Itajaí sobre isso, mas é uma burocracia grande demais. Então, a conversa foi feita, eles foram noticiados formalmente através de requerimento, indicação, uso da tribuna, mas a documentação já está sendo avaliada pela Justiça. Os servidores efetivos e também alguns comissionados e uma ampliação desse quadro não seria uma possível solução?
Eu acho que o serviço, até foi comentado, olha, mais um diretor, não é questão de um diretor. Esse contrato vai analisar todas as escolas, mas é um único fiscal. Um único fiscal de contrato. Aí não está certo, né? Como é que a pessoa vai poder acompanhar? Então, é a questão da administração do contrato. Eu faria um contrato com um número de profissionais maior, lógico, né? Mas a gente tem que ter um começo, meio e fim. Isso não está acontecendo. Às vezes eles vão, daí ficam de volta, daí não vendem, eles vão pedindo na solicitação, e assim passam-se meses, até anos eu consegui pegar ali. Então, a prefeitura não paga por trabalho, a prefeitura paga mensalmente. Então, se foi e não vai cobrar, como é que fica? Então, a gente está trabalhando com dinheiro público, é um dos maiores contratos do município, não é o maior, está longe de ser o maior, mas é um dos maiores. Ele é totalmente necessário, mas a forma que ele está sendo administrado não está legal. E ele também precisa passar por licitação, né? Porque ele está só como urgência, né? Vereadora, um requerimento, mas a gente vai falar depois do intervalo, a respeito de um requerimento que a senhora pede ao Poder Executivo a respeito das gravações de todo aquele episódio que aconteceu com relação ao Porto APM Terminals e ao superintendente da época, o Fábio da Veiga. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida com o Fala Vereador. Até mais. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco a vereadora do PSDB, Ana Carolina. Bom, vereadora, a senhora tem uma indicação protocolada na casa, ainda não foi a votação, é a número 63 de 2023, e ela questiona o Poder Executivo a respeito de gravações e de reuniões também, e também toda a repercussão de matérias publicadas no jornal Diarinho aqui no município de Itajaí, que envolvem o então superintendente, o Fábio da Veiga, do Porto de Itajaí, e com relação também à renovação de por que haveria ou não a renovação da APM Terminals, né, do contrato. O que a senhora pretende com todas essas informações e, se existir essas gravações, qual o encaminhamento que é possível dar? Eu te agradeço pela pergunta. Esse questionamento não é tão mais focado para o superintendente do Porto quanto para o prefeito de Itajaí. Porque, na verdade, as gravações são as atas. E, caso não tenha as atas desses encontros, são as gravações que tu informasse aí. Bom, deixa eu puxar um pouquinho aqui o fio da meada. As pessoas vão lembrar que, no final do ano, nós tivemos um problema muito grande. Itajaí ia renovar com a IPM depois de uma grande discussão com toda a sociedade, com os empresários, com a própria empresa. A Superintendência do Porto já tinha acatado, a ANTAC já tinha acatado, a Câmara de Vereadores já havia discutido isso também. O prefeito encontrava-se ausente por auxílio-doença, né? Estava afastado por 60 dias. Antes do afastamento, resolveu voltar e passar por cima da decisão de todos. De todos. Um consenso que foi construído em várias mãos, que entendeu que era melhor para o Porto de Itajaí e para a cidade de Itajaí, que depende economicamente do Porto. E ele veio e foi muito estranho o que aconteceu. Primeiro porque os números diziam que, se ele fechasse com essa empresa, ele teria um problema jurídico muito sério. A empresa, ela não era conhecida no mercado, o conhecimento que a gente tinha dela não era bom. Ela não tinha um capital social, um capital investido na empresa que pudesse abarcar isso. Tinha R$30 mil, esse era o capital social da empresa, que apareceu do nada. Ela passou um processo licitatório, umas 3 empresas participaram, era tudo o mesmo grupo econômico. E não dá para comparar com a EPM, que é a empresa que já está há muitos anos conosco, é uma empresa que todos conhecem, é uma superpotência mundial. Então, nós gostaríamos de ficar como a gente estava e não entregar o que é de mais importante economicamente para o município, para as mãos de quem a gente não sabe quem é. Todos estávamos desconfiados. Ocorre que o prefeito de Itajaí, ele insistiu muito nesse caso.
mas insistiu muito e foi uma insistência persistente, tão persistente que chamou a atenção de todos. Então, em uma ocasião, ele fez uma reunião que ele chamou os trabalhadores portuários, haviam mais 3 pessoas que eu sei, através de fotos e de testemunhas, os vereadores não foram chamados ali, e fez essa insistência para que a empresa ficasse, né? E depois que saíram dali, tanto é verdade que foi noticiado isso em matérias. Os trabalhadores saíram dali entendidos que o Volney Morastone gostaria de fechar esse contrato com a Cetil, e essa seria a vontade dele. Inclusive, foi o que deu motivo para fazer uma grande manifestação. Ia separado, não ia entrar aqui um transatlântico, nós vereadores estivemos lá. Passou esse tempo, a gente conseguiu contornar, o Volney, né, recuou nessa história toda, mas agora, recentemente também, o proprietário dessa empresa, Cetil, e o sócio deles foram presos numa grande operação policial internacional por tráfico de drogas. Tráfico de drogas. E em relação ao porto também, eles têm empresa aqui em Itajaí e também no Rio Grande do Sul. E isso levantou ainda mais desconfianças, né? E como a Prefeitura de Itajaí não fez sequer uma menção sobre isso, ou um agradecimento que seja, né? Porque imagina, ele ia botar a economia da cidade na mão de um traficante internacional, que não sou eu que estou dizendo. É a Polícia Federal, ele está encarcerado, certo? Até falaram assim, Ana, tu estás falando que o Volney é traficante? Não, eu não estou falando que o Volney é traficante, até porque eu não acho isso, senão eu falaria. Eu estou dizendo que ficou muito esquisita toda essa pressão. E tudo isso está bem explicado nessa reunião, que é uma reunião oficial, que aconteceu dentro do gabinete do prefeito de Itajaí, com os trabalhadores portuários, com o advogado da empresa, escancarado, não vou usar a palavra aqui não, vocês vão saber quando vir a resposta do requerimento. Então, a ata dessa reunião, com as falas das pessoas, com a lista de presença, com tudo que aconteceu aí, eu solicitei para fazer os encaminhamentos devidos. E caso não, a gente não tenha isso registrado em ata, que deveria, já que é uma reunião oficial, todo mundo sabia, inclusive as matérias falam sobre isso, ele não pode esconder isso daí, tem fotos desse momento, tem a gravação. Um ou outro eu quero ter acesso. Se é oficial, tem que ser transparente. Vereador, esse material ele pode conter ali fatos, falas ou até mesmo algumas circunstâncias que façam link ou ancoragens com crimes, né? Sim, no mínimo aí advocacia seriam administrativa. Provas e aí fica... Exatamente, no mínimo advocacia administrativa. No mínimo. As pessoas atuando em favor delas, porque não tem outra justificativa plausível, não existe para querer essa empresa aqui na nossa Itajaí. Então, nós temos que estar sabendo de tudo para evitar qualquer outro constrangimento futuro. Vereadora, a senhora tem muitos contatos, relações políticas. A senhora percebe o que do futuro do Porto de Itajaí para os próximos meses, próximos anos? A melhor coisa que nós poderíamos ter feito era renovar o contrato com a IPM de fato. Foi como aconteceu. O Porto ele não está bom. Visivelmente não está bom, não preciso aqui explicar, mas estaria pior se tivesse o nome dessa empresa. Porque essa empresa, para começar a operar Itajaí, para começar a receber navios, ia demorar no mínimo 4 meses, para começar. Essa demora para chegar aos navios em Itajaí, para ter aquela movimentação de carga que a gente conhecia, ela ocorre porque quando chegou o final do ano, que deu a louca no prefeito de Itajaí, a EPM simplesmente dispensou os funcionários e deu um aviso mundial dizendo que não ia mais operar na nossa cidade. E as pessoas que iam trazer cargas para cá se dispersaram para ir para outros lugares. Agora ele teve que vir do nada, procurar as pessoas, começar a negociar com essas pessoas para trazerem aqui de novo. E os navios, eles ficam 40, 50 dias no mar. Então é natural que agora demore. A previsão é que melhore para julho, mas a previsão também era para março. Vai demorar um pouquinho para a gente ser aquela potência que a gente era, mas eu estou vendo a empresa, até porque é do interesse dela, né, trabalhando forte para que isso melhore. Vereadora, vamos voltar um pouquinho, antes de seguir com outros assuntos, a temas relacionados às políticas públicas para a mulher, né? Porque tem projetos de lei,
tem indicações e requerimentos que tratam diretamente de questões que, inclusive, muitas vezes acabam sendo polemizadas de uma forma, às vezes, né, enviesada, até mesmo durante o uso da tribuna. Vereadora, a senhora tem um projeto de lei ordinário número 28 de 2023 e ele dispõe sobre a divulgação da esterilização cirúrgica da mulher, né? Ou seja, tornam os edifícios públicos que trabalham principalmente com saúde pública obrigados a divulgar as situações em que é permitida a esterilização voluntária, especialmente o direito à esterilização cirúrgica durante o período do parto. É a laqueadura. A gente fala esterilização, todo mundo, né? Mas é a conhecida laqueadura, a liga-trompa, a vasectomia. O que acontece? É uma lei muito antiga, é a Lei de Planejamento Familiar, é uma lei federal que ela teve algumas alterações. Aqui em Itajaí é um drama. Nós temos uma grande dificuldade das mulheres que querem fazer laqueadura conseguir. A gente vê obstáculos criados pela Prefeitura de Itajaí e também pelo Hospital Marieta. Esses obstáculos agora vão ter que cair. Por quê? Porque a lei mudou. A lei mudou. Hoje, se a mulher quiser fazer a laqueadura, ela não precisa mais pedir autorização para o marido. É isso mesmo. As mulheres que queriam fazer laqueadura antes dessa lei, que agora iniciou agora em março, elas tinham que pegar a autorização com o marido, tanto ela quanto o marido tinham que passar por uma conversa psicológica para ver se era isso mesmo. Então, a lei ela diz o seguinte, que a gente não pode, talvez, incentivar a pessoa, o poder público não pode incentivar a pessoa a fazer, mas se ela quiser fazer, ela pode fazer. Antigamente tinha critério, tinha que ter um número certo de filhos, um número certo de idade, e não poderia fazer durante o parto. E isso é um grande problema para as mulheres, porque a laqueadura é uma cirurgia. Então, a mulher tinha o bebê, ganhava o bebê, ia para casa, e um dia ela tinha que se internar de novo, fazer a laqueadura de novo, fechar a laqueadura, voltar para casa e passar quase um mês aí, que é como se fosse passar quase um mês aí esperando para ficar bom. Então, hoje não é mais assim, agora é autorizado que a laqueadura seja feita no período do parto, desde que avisado antecipadamente. Só que as mulheres precisam saber disso. E o prefeito e o governo e todo mundo parece que não tem interesse de dizer, mas a gente precisa dizer. Então, que deixe lá em cartazes para divulgar essa disponibilidade para as mulheres. E para os homens também, lógico. E os argumentos sempre vêm com justificativas de interpretação, né? Às vezes da lei, tudo não, mais. Aqui, infelizmente, quando a gente fala em planejamento familiar, a gente vai encontrar pessoas que são contrárias até o uso da camisinha, até o uso do anticoncepcional, se apega muito na letra fria do que está escrito exatamente ali na Bíblia e não consegue voltar para a realidade, né? E a realidade, infelizmente, são famílias com 10, 11 filhos. A realidade, infelizmente, chega assim, essas crianças não têm tanto o assessoramento da família, não são tão cuidadas com a família, que estão aí 13, 14 anos grávidas. Famílias muito carentes, muito pobres, então a gente quer auxiliar. Mas não só isso, tá? Tem mulheres que elas não podem tomar anticoncepcional. Não pode. Tem mulheres que gostariam de engravidar, mas não podem engravidar sob risco de morrer e ter outros filhos em casa para cuidar. Tem N motivos. Mas se ela não tiver motivo nenhum, simplesmente quiser fazer, a lei permite que ela faça. Então a gente não pode julgar essas pessoas, a lei está ali. A gente não pode colocar um peso religioso das nossas convicções. Isso a gente usa para a gente. Para os outros, cada um decide por si. Vereadora, outro projeto de sua autoria com relação ao abuso sexual, a senhora pede no projeto número 12 de 2023 que seja dada prioridade à tramitação quando o objeto da pauta for esse, principalmente na questão de prevenção, conscientização, entre outras coisas. Esse assunto entrou em pauta, eu já tinha até esquecido, mas foi no finalzinho do ano, começo desse ano também, que foi o caso de várias, elas não são servidoras, são terceirizadas, contratadas terceirizadas, são médicas, enfermeiras de uma unidade de saúde aqui de Itajaí, que relataram casos de abuso, né? De abuso sexual, algo vexatório também na frente de outras pessoas, diversas formas assim constrangedoras no ambiente de trabalho que é público. E, inclusive, quando fizeram esse relato, elas foram dispensadas da empresa, deixaram de trabalhar, então teve todo um movimento para que elas voltassem. E aí os outros casos começam a surgir. Olha, não foi só com ela, foi com esse, foi com aquele outro. E a gente vê que, especialmente na Prefeitura de Itajaí, nós não temos um canal. Isso foi até legal tu ter falado novamente. Nós não temos um canal que as pessoas se sintam à vontade de relatar o que está acontecendo.
E a maioria, assim como é num serviço privado, a maioria acaba não querendo falar, não querendo escrever, porque nós temos um canal que é de internet, ouvidoria, é difícil botar em sentimento aquilo ali. E a gente nunca sabe quem está no outro lado. E às vezes as pessoas, e a maioria das vezes, diga-se de passagem, né? As pessoas, os abusadores, eles são um cargo superior. Não quer brigar lá, não quer arrumar confusão, daí é cargo comissionado, daí o prefeito vai ajudar, vai tirar do serviço, todo mundo vai ficar sabendo o que os outros vão falar. Como também nós temos casos aqui em Itajaí de servidores públicos, efetivos, concursados, que violentaram pacientes, ficaram afastados por um certo tempo em processo administrativo e até hoje isso não foi, já estamos há quase 2 anos, me prometeram, inclusive para março, por isso que eu disse que foi bom ter falado, que até março eles iam terminar o processo administrativo para dar encaminhamento, porque não basta dizer que abriu, a gente quer ver o resultado dessa história toda, porque uma pessoa dessa, se de fato ele for culpado, ele não pode mais estar atendendo mulheres numa sala fechada, fazendo exame ginecológico. Não pode. E são vários os relatos. Então, o que a gente quer? Que as pessoas saibam que elas podem contar com outras pessoas. Inclusive, nesse projeto, a gente diz que quando houverem esse relato, seja encaminhado também pela Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Vereadores, para que a gente possa fazer o acompanhamento, que não são casos que podem ser esquecidos. Nesse projeto, vereadora, a senhora traz uma lista ali de casos que pode se configurar assédio sexual. E ali a lista é grande, até as circunstâncias, os locais, como que funciona tudo isso. E às vezes há gestos que parecem simples e apenas gestos de elogio, um carinho, mas que pode se configurar sim. A gente, na verdade, a gente reforça o que já diz a lei, que diz qualquer folder que fala de assédio, porque as pessoas não entendem muito o assédio psicológico, certo? A sua burra, a sua idiota, viesse trabalhar assim, quer sair mais cedo, só se fizer aquele favorzinho, só deixa tu isso, tu vem aqui, me ajudar aqui, uma massagenzinha nas costas. Às vezes vem em entonações assim, outras vezes é um apertãozinho na cintura, outras vezes é um tapinha na bunda, tem de tudo. O que eu costumo dizer para as mulheres que eu converso é o seguinte, a gente tem que saber separar as coisas. Às vezes é um amigo que vai lá e faz alguma coisa e para nós passa despercebido. Mas, por algum motivo, se a pessoa fez e a gente sentir assim uma afliçãozinha no coração, um sininho dentro, pode ter certeza que não é o certo. Não é o certo. Ali está errado, então a gente costuma achar que essas coisas só acontecem com os outros e não é verdade. Não é verdade. Tanto que, e também a gente acha que às vezes só acontece com a gente e vai ficar por ali. Que o caso dessas moças que trabalhavam, que eram médicas, são pessoas, né, formadas, que têm um estudo, fazem leitura, acompanham, mas elas se sentiram constrangidas de fazer. Mas quando a primeira falou, daí elas verificaram várias outras que passaram pela mesma situação. Então é necessário falar, olhar, entender o que está acontecendo e falar. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje participa conosco a vereadora Ana Carolina, do PSDB. Bom, vereadora, a senhora tem algumas indicações pedindo que o Poder Executivo Municipal compre equipamentos de ar-condicionado para aclimatar de forma correta a documentação histórica do município de Itajaí e também equipamentos para educação, educacionais, para fomentar até principalmente a participação de jovens, né, estudantes que vão lá. A senhora como percebeu essas demandas e também como é que está a situação do arquivo? É que as pessoas pedem muito, né? E é o tripé mesmo, saúde, educação, segurança, todos eles são importantíssimos, mas o município ele gira em outras pastas também, né? E eu gosto muito da cultura, gosto muito da história.
E eu fui fazer uma busca de informações lá no Genésio Miranda Lins, mas eu fui na documentação histórica. Fui lá ver alguns informativos, livros, pegar a história dos 200 anos agora que vai fazer a nossa igreja. E eu aproveitei lá para fazer uma verificação in loco do que estava acontecendo. E isso me deixou muito assustada. Assim como já me motivou a fazer uma ação contra a Prefeitura de Itajaí por conta do Museu Municipal. Por quê? Porque todos os dois, tanto ali na documentação histórica, quanto o acervo que a gente tem de quadros, todos eles são importantes e são locais que estão lá propriamente para cuidar disso, para cuidar desse acervo. Só que a gente chega lá e eles não têm o equipamento necessário para fazer isso. Não tem uma estante para guardar as coisas, os livros, os papéis estão todos encaixotados, não tem nada escaneado, certo? Porque como é que vai fazer uma busca em cima daquilo tudo? Isso, aquilo ali tem que estar escaneado, tem que estar no programa, tu puxa pela palavra, é assim feito em qualquer lugar. De quem leva a sério esse tipo de coisa. Por quê? Porque senão eu chego lá, vou só botar uma máscara, botar uma luva, pegar uma caixa e ficar manuseando documentos. Tem documento de 1800 e alguma coisa lá. Então, a gente não pode trabalhar com tanto amadorismo com a história da nossa cidade, porque aqueles documentos eu não vou ter outros. Eles são únicos. Então, como que a gente ainda não desenvolveu a tecnologia? Como que a gente ainda não criou uma estrutura decente, com o mínimo de decência para preservar aquilo ali? Elas não têm nenhuma mesa de restauro que seja uma mesa de restauro. É tudo um improviso, é uma mesa com uma lâmpadazinha. Então, assim, tu visse essas duas indicações ali, mas tem trocentas indicações, porque eu espero resposta e não recebi de nenhuma. Vai acabar em ação judicial, assim como acabou a do Museu de Itajaí. Porque como é que no Museu de Itajaí que a gente guarda quadros, que nós temos um acervo de mais de 40 mil peças, que a gente construiu uma estrutura atrás, que é aquela parte branca ali, só para guardar o acervo, chega lá, os quadros estão todos empilhados no chão. Como? Se é para botar no chão, não precisava construir aquilo tudo ali. Isso tem prateleira específica para botar esses quadros. Isso gerou ação e a prefeitura está comprando agora porque eu fiz ação. E se não acontecer isso, infelizmente, lá no Genésio, vai virar ação também. E aposto que tem muita gente que prefere, porque ganha mais tempo quando é uma ação judicial. Eles ganham mais tempo, daí fica por outro prefeito, mas, poxa, se acontece de chover lá dentro, se acontece de ter um incêndio lá dentro, qualquer coisa assim, nós não temos. No museu, nós não tínhamos nem câmera de segurança. É porque as pessoas não se importam com as coisas que estivessem lá, elas não vêem o valor delas, porque se soubesse, levariam com tranquilidade. Então, isso é cuidar da história da nossa cidade para não esperar acontecer o que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu em São Paulo. A gente vê tudo incendiado e perdendo a história do nosso país assim. Esses requerimentos são referentes a isso. Esse setor aqui, ele merece também investimento em alta tecnologia, um prédio bem adequado e diversas estruturas para que a população tenha acesso sem danificação dos materiais, né? E eu quero acrescentar, assim, que os profissionais que estão lá, eles tentam ajudar e auxiliar quem precisa da forma que dá, com o que eles têm em mãos, certo? Mas o problema é esse, né? É trabalhar com tantos livros, trabalhar com tantos periódicos, jornais, com tanto material, fotos, eu não achei nem as fotos lá. Trabalhar com fotos, aqueles poucos funcionários, não tem como fazer isso aí. É desumano. E é algo que deveria ser, assim, divulgado ao máximo a história da nossa cidade. Isso é amar a cidade. Agora, esconder tudo numa caixa e deixar lá para alguém arrumar, não está certo. É sobre isso que eu estou falando. Vereadora, momento histórico para Itajaí na questão do poder legislativo e na gestão de parte, uma pequena, singela parte do orçamento municipal, mas que os vereadores podem, pelas emendas impositivas agora, destinar parte dos recursos, né? O ano passado foi 730 e poucos mil reais que cada vereador pôde mandar. 50% para projetos vinculados à saúde, para fazer alguma coisa bem específica do Poder Público, da Secretaria Municipal de Saúde, e outros 50% para as entidades desenvolverem algum projeto específico, ou restauro, ou alguma coisa que eles precisem. Como é que a senhora avalia essa primeira experiência, né? Claro que ao longo do tempo, de repente, essa legislação também pode se aprimorar. Mas gostou da primeira experiência, vereadora? Não gostei. Não gostei da primeira experiência e não tenho uma experiência completa ainda, porque apesar de a gente sugerir, porque as pessoas elas têm que entender que esse dinheiro não vem para o vereador dar. Esse dinheiro está na prefeitura. A gente está dizendo para o prefeito, da minha parte aqui, eu gostaria que o senhor auxiliasse essa entidade, mas é uma primeira ocasião, então vai precisar de muita adequação. E o que está me incomodando é que nós estamos no mês de março sem nenhuma previsão de quando essas entidades vão receber. E as que eu fiz,
As que eu solicitei são coisas urgentes, urgentíssimas. E eu quis dar prioridade, porque todo mundo precisa, todo mundo quer se adequar, todo mundo quer melhorar, tem muita entidade séria aqui no nosso município. Aliás, boa parte eu deixei para o Marieta, para o Pequeno Anjo e para a segurança, para a Polícia Civil. Mas eu também ajudei associações e todos, sem exceção, estão precisando. E nós não temos nenhuma expectativa de quando isso vai acontecer. Pode acontecer até dezembro, né? Eles estão na fase ainda de credenciamento, da documentação, dos projetos, entregando, e a Procuradoria do município até fez um treinamento aqui na Câmara de Vereadores para que eles possam se adequar o mais rápido possível. Sim. É a primeira experiência, de repente até demora um pouco mais. Vai demorar, mas não faz mal, é um primeiro passo, né? Esperemos que dê certo, se a gente puder contribuir. Vereadora, como integrante da Comissão de Cultura e Turismo da Câmara de Vereadores, a senhora tem acompanhado a Volvo Ocean Race. Como é que a senhora avalia o evento e tem trazido o impacto que trouxe nas outras edições para a movimentação econômica do setor de cultura e de turismo da cidade? Olha, é dever do prefeito, do executivo municipal, trazer lazer para as pessoas, pensar numa outra forma de entretenimento que possa gerar economia. Eu acredito que vai gerar. Eu tenho as minhas diferenças com quem organiza esse evento, porque eu sempre lia nos jornais, enquanto eu não era vereadora, que isso produzia, gerava dinheiro e que não tinha nenhum custo para o município de Itajaí, o que é uma mentira. Isso é fato. Nós vamos ser com uma arrancada de, pelo menos, no mínimo, um gasto mínimo de 3,5 milhões. Mas é um investimento, no meu ponto de vista, é um investimento que a gente espera receber esse retorno, né? Levando o nome de Itajaí. Agora, que a festa está bonita, não tenho dúvida. Não tinha dúvida que ela seria. Não tenho dúvida que ela é importante para Itajaí. Mas, da minha parte, como itajaiense, eu posso curtir. Como vereadora, eu tenho que analisar se aqueles contratos foram feitos de forma correta para que o município não pague mais do que deveria, para que não haja desvio de finalidade, para que a regra e a lei seja cumprida. E isso eu tenho dúvida. Eu sou obrigada a ter, porque nós estamos no mês de março, por exemplo, e até agora nós não recebemos a prestação de conta da marejada, que foi praticamente terceirizada. Eu fiz essa solicitação, estava esperando a documentação, agora veio a regata. E isso tem um envolvimento com a ANFRE. Fui pegar a documentação na ANFRE, fiquei assustada, porque uma festa que às vezes a gente gasta 5 milhões, a gente podia gastar 2. É disso que eu estou falando. Agora, fora isso, é muito bem-vinda a regata. Acho que as pessoas têm que prestigiar, têm que divulgar ao máximo, têm que ir lá, têm que fazer valer e ter orgulho da nossa cidade. Eu não tive dúvida, em nenhum momento eu achei que a festa seria ruim, não quis desprestigiar, inclusive estou segurando sobre essas informações do contrato, porque acima das nossas divergências políticas existe a nossa cidade. O bem da nossa Itajaí, o momento é um momento de estar prestigiando. Enquanto isso, eu estou guardando o restante dos documentos e assim que eu tiver apurado todas essas informações, com certeza o itajaiense vai saber do que eu estou falando. Vereadora, nós estamos passando por um momento de transição no cenário político federal, na questão principalmente da organização dos partidos por meio de fusões, federalização. A senhora está no PSDB hoje, está bem ali ou pretende também estar dialogando, de repente, com alguma outra coligação ou lideranças políticas, porque o tabuleiro, de repente, vai mudar e, de repente, possa até engessar parte das alianças locais? Infelizmente aqui em Itajaí, os municípios, inclusive o Estado, né, a nível estadual depende das decisões a nível federal. Isso fica muito complicado porque lá em cima eles olham a composição do Congresso e nós aqui queremos ver a composição municipal. Nós estamos naquela fase de federar ou, de repente, de partidos fazendo fusão e vai ser muito comum ver pessoas que antes eram adversários políticos de repente o mesmo partido. Então, hoje, no PSDB, eu não tenho o que reclamar, porque neste partido, que é o PSDB, ele nunca me atrapalhou para fazer as alianças, para fazer as coligações, para dizer quem eu apoio e quem não apoio, colaborou com nossos vereadores, me ajudou nas minhas campanhas. Tem o PSDB Mulher Nacional, que eu faço parte, é extremamente maravilhoso, a gente faz capacitação todos os anos, por vários meses, inclusive eu vou estar em Manaus no final desse mês, fazendo capacitação com senadoras, com ministras, com vereadoras assim como eu, com prefeitas, escutando e aprendendo com essas pessoas. Mas o cenário municipal vai depender muito da vontade de como vai ficar lá em cima. Eu gostaria de ficar no PSDB,
mas eu não sei se perto da eleição o PSDB será o PSDB que eu conheço. Se ele vai melhorar, se ele vai ter uma outra visão do que eu entendo de política, então eu, assim como os demais, temos que aguardar. Isso eu acho que nem os caciques políticos estão sabendo ainda. Tá, né? no meu partido, especialmente, ele foi derrotado. Ele sempre foi oposição ao governo Lula, né? E com a vinda do Bolsonaro, o Bolsonaro foi uma oposição mais fiel. Então o partido se perdeu. E perdeu com eles várias lideranças, né? No Congresso, aquela coisa. O partido teve uma queda, teve uma diminuição no tempo de televisão, aquela coisa, mas os quadros ainda são interessantes. E eu me sinto à vontade nesse partido, porque é um partido de centro. Eu não gosto de extremismo, não gosto. Acho que tem bom para os dois lados, acho que dá para a gente se contrabalançar. Eu sou do acordo. Apesar que as pessoas olhem para mim, ai, a Ana tem uma fala muito ferrenha, é muito braba. Não, eu procuro conciliar. E vou dar um exemplo aqui. Quando nós estávamos conversando sobre o museu, antes de eu entrar, antes de eu acionar na justiça, eu tentei de todos os meses, enquanto vereadora, conciliar. Inclusive, conseguir fazer um acordo com emenda para deixar dinheiro para fazer isso. Nem com dinheiro eles quiseram fazer. Então, não cabe outro mês sem ser a justiça. E quando a gente vê desvio de contrato, essas coisas vai além do que um vereador pode fazer. Então, ele tem que encaminhar para o juiz, tem que encaminhar para a polícia. O que eu faço, de fato, é não fingir que eu não vejo. E também não pego informação para chantagear ninguém. Chegou para mim, eu faço. É assim que eu lido. Vereadora, é sempre bom conversar com a senhora. Muito obrigado por aceitar o convite e participar conosco do programa. Eu que agradeço e peço para vocês que vocês continuem acompanhando os trabalhos da Câmara de Vereadores, da Procuradoria da Mulher e também o meu. Vocês podem procurar lá no Facebook, no Twitter, até no TikTok, se procurar, vai me achar lá. É Ana Carolina, com 2 N's. Lembrando que todas as pautas também que a gente conversou estão no site da Câmara de Vereadores de Itajaí. Porque isso é um trabalho bastante relevante, porque às vezes as pessoas negam a transparência, mas todos os projetos, todas as indicações, todas as falas, elas são noticiadas nas redes sociais e na Câmara. Isso para mim é importantíssimo. Inclusive foi uma pauta minha lá na minha primeira legislatura, que eu estou na segunda, né? Que bom que funciona e isso é bom para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima!